Olá, librianos e librianas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma leitura. Libra, vou começar aqui pela energia que vai influenciar o momento presente de vocês. Vamos ver como que as coisas vão proceder. Libra, essa energia ela fala a respeito de fé, mas não é fé somente em si ou em algo maior, mas é realmente crer e acreditar no possível. No caso seria no impossível, né? Mas como eu vejo que as coisas vão se desenvolver para vocês e que vocês vão conseguir atingir um objetivo, sempre foi possível, mas talvez no seu sentimento, na sua percepção, você acreditou que você estava muito longe de alcançar isso ou que seria impossível conforme você estava observando sua caminhada até o exato momento. Mas eu realmente sinto que existe algo bom para ser experienciado nesse momento para vocês. Vamos com uma energia complementar, Libra. Mas entenda a importância de se manter no caminho. Tenho a energia de peixes. Vocês podem estar lidando com um pisciano ou uma pisciana. Podem estar sonhando com alguém deste signo também, que pode isso estar mexendo de alguma forma com você ou com as suas crenças espirituais. Mas essa energia ela vai falar de sentimentos, de trazer mais criatividade, mais profundidade para aquilo que você está pretendendo fazer. Estão num período, num momento muito intuitivo. Agora, se essa fé não está sendo... Se vocês não estão colocando fé em si, mas estão colocando fé nos outros, aí a energia já não é muito favorável. Porque a fé precisa ser desenvolvida na sua vida, na sua caminhada, na sua trajetória, não na vida do outro aqui de alguma forma. A não ser que o outro esteja passando por ocasiões de incapacitação ou impossibilidade. Às vezes uma questão de enfermidade. E aí ter fé na cura do outro, sim. Mas ter fé que o outro vai mudar o jeito de te tratar, que vai mudar um comportamento traidor, não. Ok? Vamos com uma energia com um conselho, Libra. Mas eu realmente sinto aqui que é como se vocês tivessem que trazer um pouco mais de emoção para uma situação. Equilíbrio. Não precisa ser sempre tão sério, tão séria, ou levar sempre tudo ao pé da letra. Fala sobre o equilíbrio. Saber ser 50% razão, 50% emoção. Saber ter flexibilidade e saber ter expressões otimistas e carismáticas quando necessário. Isso vai ser importante principalmente em contratos profissionais de trabalho e etc. Quando pede esse equilíbrio entre a razão e a emoção, é porque pode estar acontecendo o seguinte: se isso aqui for um relacionamento, por exemplo, Libra, você pode estar sendo ou muita razão nesse relacionamento, e isso pode estar transparecendo alguma frieza, e isso atrapalhando a maneira de desenvolver a relação. Ou você está sendo muito, muito emotiva, e que isso acaba as coisas não se desenvolvendo como você gostaria. Por isso que pede esse equilíbrio, principalmente em questões de trabalho aqui. Usa sua criatividade, usa seu estado intuitivo também. Vamos seguir para entender um pouco mais sobre essa energia. O que os librianos precisam saber nesse momento? Aqui, Libra,
Existe uma insatisfação emocional. Você visualiza a oportunidade, mas ao mesmo tempo existe alguma inconstância. Como se eu enxergo a oportunidade, mas eu não sei como que eu vou chegar até ali. Ou eu não sei como que eu vou modificar essa situação para mim agora. Então gera alguma insatisfação, ou você está até frustrado ou frustrada com alguma coisa. E aí você tenta trabalhar a situação, né? Que pode ser tanto seu trabalho laboral, quanto pode ser trabalhar um relacionamento, trabalhar para organizar algumas coisas. Só que o fato de existir apegos, ou existir algum orgulho pré-estabelecido, isso está impedindo de que o trabalho seja concluído ou de que a fase de êxito chegue. Então você sente a insatisfação, você tenta trabalhar em algo, só que esses apegos eles acabam diminuindo suas chances aqui. Ou por você ter agido de uma maneira emocionalmente inconsequente, isso poderia ter feito você perder dinheiro ou até mesmo não ter, por exemplo, uma recontratação aqui. Alguma coisa está em queda. E isso acontece porque falta o equilíbrio. Tenho a energia de vocês, Libra. Então, assim, às vezes vocês estão recorrendo a coisas materiais ou buscando se voltar muito para isso, para tentar resolver ou para melhorar suas condições, só que você está esquecendo de cuidar da coisa mais importante, que é o seu emocional ou que é o seu psicológico. É exatamente isso que está gerando para vocês uma busca, uma cobrança constante em algo. Então, para vocês entenderem, às vezes você já vem de tempos ali que você não está bem emocionalmente. Você nunca foi uma pessoa de desabafar, você nunca foi uma pessoa de se expressar, você nunca buscou uma terapia. E quando eu falo de terapia, eu não estou falando de psicólogo, psiquiatra, não. Eu estou falando de buscar alguma coisa que ajuda você a relaxar o corpo, a relaxar a mente, um esporte, alguma luta, alguma coisa nesse sentido, né? No caso, assim, um esporte, uma caminhada, um hobby, um lazer, qualquer coisa que ajudasse você a aliviar toda essa carga. Mas você foi guardando e tomando porrada de um lado, tomando porrada do outro, mas guardando. E aí o que acontece? Você camuflou todo esse sentimento. Você camuflou. E aí você camuflou e foi trabalhar. Foi para sua empresa, foi para sua empresa. No caso, foi para sua empresa, ou foi trabalhar numa empresa, ou foi para o seu negócio próprio, ou você ficou tentando trabalhar dentro do seu lar, trabalhar nas coisas dentro de casa, fazer tarefas, né? Você se concentrou em alguma coisa, você pegou todo o foco, jogou em uma coisa só e foi armazenando e guardando o que você estava sentindo. Só que agora, Libra, isso está começando a te gerar problemas. Porque você não está conseguindo administrar as coisas direito. E você está tomando decisões que está diminuindo suas possibilidades. Então, por exemplo, se lá no trabalho você era uma pessoa que estava em destaque, você está começando a perder o destaque. Se lá no trabalho você era uma pessoa que era mais recomendada pelos outros, recitada pelos outros, você parou, diminuiu. Por quê? Porque a questão emocional ela está começando a atrapalhar
nas suas expressões, na sua comunicação, na maneira de ser. Então antes você tinha até uma firmeza, só que agora a coisa saiu fora do equilíbrio. Então isso está transparecendo um certo orgulho, uma certa carência, ou até mesmo um certo apego. Então as pessoas que você trabalha, ou quem você está convivendo, sempre está olhando você assim. Libra está sempre apegado nisso, Libra não muda. O Libra tem esse talento, tem essa criatividade, é uma pessoa intuitiva, mas ele não está se dando conta, ela não está se dando conta que alguma coisa está fazendo um certo mal para eles. E o equilíbrio é muito importante. Outra questão. Vamos dizer que você pratique você faça musculação. Você vai para academia de segunda a sábado. Você faz um treino, ó, show de bola. Você vai até fadigar o corpo. Mas chega na sua casa, você não se alimenta corretamente para repor energia. Você não toma um suplemento para repor energia, você não faz nada disso. E no início estava dando muito certo. Estava te dando resultado. Porque você estava no início, seu corpo estava se adaptando, estava se acostumando. Só que agora você começou a perder muito peso, ou você começou a ganhar mais gordura. Agora não está funcionando. Porque o corpo está pedindo o quê? Eu preciso de reabastecimento. Eu preciso que você me reabasteça para me continuar ajudando você a manter algumas coisas. Só que aí existe a questão emocional, e é isso que está pesando. Independente se você está tendo uma questão. O que é o emocional? Às vezes você não está bem no seu relacionamento afetivo, isso está começando a atrapalhar o seu exercício, a maneira que você se sente bem ali. Às vezes você brigou com alguém, discutiu com alguém da família. Às vezes você teve uma perda muito significativa. Só que em vez de você trabalhar isso em si, você camuflou tudo isso com outra coisa. Então assim, eu estou dando exemplo para vocês entenderem. Houve uma camuflagem. E isso precisa ser equilibrado para que as coisas voltem a se estabelecer para vocês. Não dá pra ser forte o tempo todo, Libra. Não dá pra fingir que tá superando tudo a todo momento. Você precisa se cuidar aqui de alguma forma. Para que você possa começar a conquistar de novo. O equilíbrio ele vai te proporcionar isso. Para você não ficar, sabe, entre altos e baixos, uma hora eu tenho, uma hora eu não tenho, uma hora vai, uma hora não vai. Não, para você ter estabilidade e isso ser a longo prazo. Até se isso envolve, por exemplo, relacionamentos com os outros, existe muita inconstância aqui. Existem questões de família. Questões familiares aqui na situação. Vocês podem estar lidando com outro libriano, ou energia de Áries ou Touro aqui. Pode representar um pai ou uma figura paterna, não precisa ser seu pai. Pode representar um chefe. Pode representar uma pessoa que você está se relacionando, mas aqui eu vejo uma figura masculina. Essa figura masculina é a que acaba gerando alguns estados emocionais em vocês. Então, se você poderia ter tido alguma questão com o seu pai. E hoje isso, lá atrás, isso não te afetava, mas hoje, no agora, está te afetando. Você poderia ter perdido alguém importante para você, essa pessoa poderia ter falecido, poderia ser um filho, um marido. Lá atrás, doeu e você camuflou a emoção, você não lidou com o luto da maneira certa. E agora a coisa está pesando, porque tem gatilho, tem
essas emoções vindo à tona, às vezes gerando esses confrontos dentro de si. Ou a maneira que um chefe age, isso está gerando certo incômodo. Ou talvez esse chefe te dava mais atenção, esse chefe reconhecia mais o que você fazia, e nos dias atuais esse chefe parece que não está dando a mínima, e isso está começando a te gerar uma insatisfação. Então, assim, aqui está ligado a uma figura masculina. Só que, além de qualquer coisa, Libra, encerra o ciclo e começa o seu próprio. Não fica preso ou presa a isso. Aqui também vocês podem estar lidando com leão, aquário, escorpião, touro. Aqui realmente pede assim para recalcular a rota, sabe? Realmente finalizar um ciclo para poder as coisas se movimentarem. Basicamente, às vezes encerrar o ciclo é entender que nem sempre eu vou ganhar, mas também nem sempre eu vou perder. Tudo tem equilíbrio. Eu preciso entender que se eu pratico um esporte, eu preciso reabastecer meu corpo depois com algum alimento, com algum suplemento. Eu preciso entender que se eu me entrego espiritualmente, se eu ajudo pessoas espiritualmente, eu também preciso me recolher para cuidar da minha energia, para cuidar do meu espírito. Eu preciso entender que se eu passo muito tempo trabalhando, eu preciso também me recolher para me descansar, para que eu não fique sobrecarregado ou sobrecarregada. Aqui não é um ciclo para você se cobrar de uma maneira exagerada. Muito pelo contrário, Libra. Aqui está dizendo assim, olha, vai fazer diferente agora. Vai se recuperar, vai melhorar isso que você está sentindo. Porque eu sinto assim que, por haver questões emocionais, isso está afetando vocês de alguma forma, em relação à maneira como vocês falam ou agem. Em outros aspectos, pode ser até uma questão física. Sei lá, eu tô com a autoestima abalada e eu começo a fazer procedimentos, eu começo a me entupir de coisas, ou eu começo a ir muito por uma questão de vícios e eu não me cuido. Eu não me cuido direito. Então esse período, ele vai pedir isso para vocês. Tem energia de Gêmeos aqui também. Para que, Libra, você recupere não só o que você é, mas recupere o que é seu de volta. Tudo bem? É muito importante para vocês isso. Então é isso, Libra. Se cuidem. Abençoados sejam. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.